E aí, pessoal, tudo bom? Rodrigo Azevedo aqui falando. Eu sou professor e programador há mais de 15 anos e, eventualmente, eu compartilho um pouco de conteúdo aqui para quem deseja aprender, para quem está começando na área ou tem qualquer dúvida sobre informática, programação, linguagens e o que tem mais por aí. Bora conversar um pouco hoje? Hoje, o que eu separei aqui para gente? Né? Como vocês sabem, eu sempre trago dúvidas aqui da sala de aula para a gente trocar uma ideia aqui em vídeo, né? Para ficar salvo também para consultas futuras. O que a gente tem aqui? A gente vai fazer o seguinte, tá? Eu pedi para a gente fazer hoje nós vamos fazer hoje um código HTML que vai consumir dados de uma API. E por que isso, tá? A ideia é que nós tenhamos um front-end, onde ele faz requisições para um back-end, né? Que ele, como se fosse uma linguagem de programação, por exemplo, em Java, em PHP ou qualquer outra linguagem, onde esses dados são disponibilizados por meio de uma API e o front-end consulta, tá? Mais ou menos essa dinâmica aqui que a gente vai construir no vídeo de hoje. E qual vai ser o que nós vamos precisar para a gente fazer isso, tá bom? A gente vai utilizar o JavaScript, HTML e o CSS para a nossa página ali de front-end. Nós vamos precisar ter o Node instalado na máquina, tá bom? Então, se você não tem, pode acessar aí o site oficial da ferramenta e você vai baixar o instalador, seja para Windows, Mac ou Linux, e aí vai funcionar tudo certinho. E a gente também vai precisar desse JSON Server, tá? Que é uma biblioteca ali que ele vai simular uma API, tá bom? Como é que funciona isso? A partir de um arquivo JSON, né, ele sobe um serviço, ele sobe uma API ali para a gente consultar esses dados, tá bom? Deixa eu colocar o meu leitor aqui, tá aqui já, tá bom. Então aqui, ó, só para a gente frisar bem aqui, ó, tá o site do Node, onde você pode ter acesso à ferramenta e você vai fazer o download de acordo com o seu sistema operacional, vai baixar lá e vai funcionar tudo certinho. É bem tranquilo. Depois que você instalar, para você ver se ele funcionou corretamente, basta você executar o comando node-v, tá bom? Isso aqui ele vai retornar a versão do Node. Eu estou utilizando a versão 20.11, tá? Mas se você tiver com uma versão mais atual ou inferior, vai funcionar do mesmo jeito. Muda pouca coisa de uma versão para outra. De um modo geral, tá? Tem algumas bibliotecas ali que começam a quebrar, mas não vai ser o nosso caso, beleza? Além disso, o que a gente vai precisar? Do Node, tá? Primeira parte. E do nosso arquivo JSON. Eu chamei aqui de um arquivo db.json, tá bom? Na pasta do meu projeto, eu criei 3 arquivos. O JSON e o index.html e o readme aqui, que são nossas instruções. O que tem dentro desse arquivo JSON? Tá? Ele vai ter é como se cada conjunto dentro dessas chaves fosse um registro de um banco de dados, tá bom? Então imagina que você tem uma aplicação que vai fazer uma consulta no banco de dados. Em vez da gente ter o banco de dados aqui, nós temos esse arquivo JSON, tá? Então essas chaves aqui, cada item desse aqui é como se fosse um registro do banco de dados, beleza? Só que esses dados não estão acessíveis ainda, tá bom? Ah, e uma dica aqui, ó, para quem tem dificuldade em criar esse documento JSON, para quem não lembra como é a ordem, se é chave, se é colchete, o que vem antes, depois, para isso aqui eu utilizei o chat GPT, tá bom? Eu já tinha, na verdade, um arquivo criado, mas o que eu fiz aqui? Eu queria ver se ele ia conseguir criar um arquivo JSON também, e ele conseguiu. Eu dei essa seguinte instrução para ele, ó. Crie um arquivo no formato JSON com os seguintes atributos: ID, tipo, valor, tamanho e metros quadrados para o domínio de condomínio, né? Então eu criei um arquivo JSON simulando um banco de dados para um sistema de controle de condomínio, controle de apartamento, ou compra e aluguel de apartamentos. E ele me criou esse arquivo aqui, ó, tá? E o que eu fiz? Eu só fiz copiar e colar aqui dentro e passei essa chave imóveis aqui na frente. Por quê? Porque quando eu subir esse serviço, a gente vai ver aqui, quando eu subir, ele vai disponibilizar esses dados em um endpoint, tá? Em uma rota, né? Tá bom? E vai ser provavelmente localhost, dois pontos, a porta, barra, o nome da minha rota. O nome do meu endpoint, no caso, imóveis, tá bom? Então, seguindo aqui o nosso projeto agora começando de fato, né? Depois que nós já instalamos o Node, a gente tem que iniciar o nosso projeto com esse comando aqui, ó, npm init-y. O que esse comando faz? Ele cria um arquivo package.json, package.json, não me recordo, que vai conter todas as bibliotecas e itens que nosso projeto tem, tá bom? É isso mesmo, package.json, tá bom? Aqui é o coração do nosso projeto, a gente tem o nome, descrição, versão, biblioteca, dependência, script e tudo mais, tá bom?
É o padrão de quando nós utilizamos um projeto inútil. Depois a gente vai instalar essa biblioteca aqui, ó. Basta fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, porque já está na versão correta. E aí, se der algum erro, talvez a gente precise trabalhar com as permissões do Windows, tá bom? Ou talvez instalar essa biblioteca de maneira global. Se for um desses casos, basta colocar o "-g" antes do JSON Server ali, que ele vai instalar de maneira global na máquina, tá bom? Percebe que ele criou essa pasta aqui, ó, Node Modules e o package.lock.json, tá bom? E aqui no nosso package.json, ó, ele mostrou aqui nossa dependência instalada, perfeito? Então até aqui só a configuração do nosso projeto. Depois que eu instalei, eu posso executar esse comando aqui, ó, o JSON Server --watch e o nome do nosso arquivo que vai funcionar como nossa API. Quando eu faço isso, olha o que ele vai fazer para a gente. Ele vai disponibilizar os dados para a gente por meio de uma rota, né, por meio de um endereço. Olha só aqui, ó, /imóveis, tá vendo? É a mesma chave que está aqui, ó. Se eu trocar, ele vai trocar aqui também, tá bom? Então, a primeira parte do nosso projeto é configurar o nosso projeto e subir o nosso banco de dados, tá bom? Bora ver se funcionou. Tá aqui, ó. O nosso arquivo lá agora está disponibilizado, está acessível por meio de um endereço, por meio de uma rota, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou construir um front-end, né? E vou consultar esses dados aqui e exibir num front-end, num HTML. Como que a gente vai fazer isso? Pô, minha internet está meio ruimzinha. Será que eu consigo tirar minha câmera aqui? Acho que não, né? Não consigo. Tudo bem. Se travar, você já sabe, beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai para a parte 2 da nossa atividade, que a gente vai criar o método get, né? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe como que funcionam os métodos. Isso aqui será conteúdo para outro vídeo, tá bom? Mas, assim, de modo geral, o que é o get? O get é o buscar, né? Ele vai listar, ele vai fazer a consulta numa base de dados ou numa API e vai literalmente capturar os dados para exibir na tela, tá bom? Quando a gente faz qualquer requisição na internet, a requisição padrão é a requisição do tipo GET, tá? Que eu vou capturar os dados. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos realizar a conexão com a API, que já está acessível por meio do endereço localhost 2.3000/imóveis, beleza? A gente vai carregar os dados do arquivo JSON e vai inserir tratamento de erro. Essa parte de tratamento de erro é mais para a parte final, tá? Mas para a gente melhorar o nosso código, tá bom? Então, aqui no nosso arquivo index.html, eu vou utilizar o atalho do Emmet, que é o sinal de exclamação, onde ele me permite criar uma estrutura básica para um projeto. Então, aqui eu vou colocar projeto API, tá bom? Só para a gente listar. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou precisar criar uma estrutura de lista ou de div ou de qualquer bloco de código HTML para receber esses dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar primeiro aqui, eu vou criar uma lista de apartamentos. Tá? Eu vou criar um H1 e dentro desse H1 aqui eu vou criar uma lista, tá bom? Nessa lista aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma lista imóveis. Eu vou criar uma lista vazia com o ID lista imóveis, tá bom? A princípio é isso. Por quê? Porque todo o nosso conteúdo vai vir por meio da API. E como é que eu faço isso? Por meio do script, tá bom? Por meio de JavaScript. Então, para isso a gente pode colocar... Eu vou colocar aqui tudo na mesma tela, só para a gente poder ver as coisas todas juntas aqui, tá? Mas o ideal é a gente separar o código em pastas, né? Criar funções, mas isso aí também pode ficar para um outro momento. Acho que o entendimento principal que a gente tem que ter aqui é esse hoje, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função chamada carregar, meu teclado está ruim, carregar dados API, tá? E essa função vai ter o quê? Essa função que vai ser responsável por fazer a consulta na minha API. E como é que isso vai funcionar? Toda consulta, quando a gente faz, ela traz para a gente uma resposta, né? Eu vou fazer uma consulta e ela faz uma resposta. Como que é esse processo? Eu faço uma requisição e o banco de dados, ou a API, ou o serviço me responde uma resposta, né? Responde uma resposta. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função fetch do JavaScript, tá bom? A função para a gente capturar dados. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fetch nesse endereço aqui, ó. Tá? Eu vou pegar os dados
desse endereço, dessa API, desse endpoint, tá bom? Aqui, desse endpoint aqui, quando eu falo endpoint, eu estou falando desse /imóveis, tá bom? O endereço é o endereço completo. E aí, o que eu preciso fazer? Depois que eu pego essa resposta, eu preciso fazer alguma tratativa para que esses dados fiquem de uma maneira que eu consiga manipular, né? Que eu consiga trabalhar. Então, para fazer isso, geralmente a gente utiliza a função do JSON, tá bom? Ou seja, eu pego minha resposta e converto para JSON, para que eu consiga manipular esses dados da maneira como eu quiser. Aqui acho que nem precisa ponto e vírgula, tá? Mas eu vou deixar aqui. Aqui acho que a gente vai precisar só fazer uma alteração. Vou colocar um async aqui e aqui um await, tá? Vai ser uma função assíncrona, porque a minha resposta não vai ser na hora, né? Ela vai ter uns tempos ali que... Vai ter um tempo ali que ela vai demorar para responder, então por isso que eu preciso ter uma função assíncrona aqui, tá bom? E aqui, aqui eu já poderia colocar para exibir os dados, mas bora trabalhar um pouquinho com função. Então aqui eu vou colocar uma outra função, vou colocar o exibir dados, vou colocar aqui exibir dados HTML, tá bom? E vou passar a minha data, que é o meu objeto JSON para essa função, tudo bem? Nesse exibir dados HTML aqui, o que vai ter? Aqui já vai ser uma função normal, né? Porque não vai ser assíncrona. E aqui eu vou receber a data, tá bom? O que eu vou ter dentro dessa função? Então percebe, isso aqui é o meu método get, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui é o meu método get, tá? Aquele que é responsável por capturar os dados. Agora eu preciso, depois que eu capturei, eu preciso exibir na tela. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável aqui chamada lista imóveis, né? Já que a gente vai trabalhar com imóveis, vou chamar de lista imóveis. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que, de algum modo, jogar os meus arquivos, os meus dados que eu peguei lá da minha API, numa tag HTML, numa div, numa lista, num conteúdo que seja. Só que primeiro eu tenho que capturar esse elemento que vai receber os dados de JSON. Como que eu faço isso? Eu vou precisar utilizar o document.getElementById. E vocês lembram lá qual é o ID que eu vou precisar manipular? É o lista imóveis, né? Tá aqui, ó. Lista imóveis, tá bom? Ou seja, o que isso aqui está fazendo? Eu estou pegando esse ID, essa tag, esse elemento HTML e jogando para essa variável aqui, a lista imóveis, para eu poder manipular ela, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uso da função forEach aqui no data. ForEach, tá? O que o forEach vai fazer? Ó, quando a gente clica em forEach, ele já autocompleta pra gente, tá? Só que aqui eu não preciso disso aqui, data forEach. Eu acho que é isso, O que eu vou precisar aqui? Deixa eu até fazer passo a passo aqui, que aí a gente vai explicando, tá? O que esse forEach vai fazer? Para cada elemento JSON que ele capturou lá da minha API, ele vai fazer alguma coisa. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele leia os dados e exiba na tela. Depois que ele terminar, ele vai para o próximo elemento. Ele vai ler os dados e vai imprimir na tela. Vai para o próximo item lá da API. Imprime os dados e exibe na tela. Tá bom? Então é isso que o forEach vai fazer para a gente. E aqui dentro eu posso passar uma função também. Posso passar uma arrow function, mas eu vou fazer assim de uma maneira mais extensa até para a gente compreender bem a estrutura, tá bom? E aqui dentro eu vou passar a função, que é a mesma ideia do arrow function, tá bom? Aqui eu vou precisar de uma variável que eu vou chamar de listItem, tá bom? Que vai ser o item da lista ali, da lista, tá bom? E aqui, ó, eu vou criar o elemento, create element. O que eu vou criar? Eu vou criar um item de lista, tá bom? Eu vou criar uma LI. Ó, lembra que eu tenho uma UL, né? E o UL geralmente tem LI, né? Mas percebe que eu não criei aqui dentro? Por quê? Porque eu vou criar no JavaScript, tá bom? Eu vou criar os itens da lista no JavaScript, direto ali. Então aqui esse list item, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso acho que é o text content, tá aqui, o text content. O que essa função faz? Ele insere alguma coisa dentro desse elemento. Percebe que eu peguei a lista, criei um item de lista e agora eu vou escrever alguma coisa nesse item, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou dizer que o código aqui vai ser... Aqui eu vou precisar fazer uma concatenação, tá? Item, que é o meu objeto lá do JSON, e a chave e o atributo correspondente. Então, no caso, eu quero aqui o ID. Então, ele vai vir aqui no arquivo, vai ler e vai imprimir o ID. Depois, tipo, valor e tamanho. E a gente coloca aqui, ó, um ao lado do outro.
Vou colocar tipo, aí vou concatenar com item.tipo mais valor, mais item.valor mais tamanho. Pessoal, tem outras formas de fazer, tá? Isso aqui é a forma mais direta, aqui só para a gente compreender como vai funcionar essa comunicação e essa exibição. Eu vou deixar só o tamanho também. Tem uns metros quadrados, né? Eu vou deixar assim por enquanto, tá bom? Não tem problema não. E agora, depois que eu escrevi, eu vou fazer um append child no lista imóveis. Lista imóveis, o append, né? Eu vou adicionar esse filho ao elemento HTML, é o list item, beleza? Eu vou adicionar o que eu escrevi na tag HTML. Nossa função está pronta. Só que antes disso aqui eu preciso chamar ela, né? Então eu vou chamar no momento load. No momento que minha página HTML carregar, eu vou chamar essa função aqui, ó. Eu vou chamar minha função. Qual é o nome da função? Aqui, ó, carregar das API. Tá bom? Vou carregar essa minha função aqui, ó. Vou salvar. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo o método get, onde eu vou acessar a API e vou retornar os dados em JSON. Depois eu trabalho com a exibição dos dados, tá? Onde para cada item do meu arquivo JSON, né, para cada jogo de chaves, ele percorre o elemento, adiciona no HTML e exibe na tela. Para cada um desses ele faz isso. E aí eu chamo minha função aqui dentro, no momento que minha página carregar. Se eu não fizer isso aqui, nosso código não executa. Então, para ver se o nosso resultado está funcionando, eu vou clicar aqui com o botão direito, lembrando, né, se você não tem essa extensão, basta vir aqui na extensão e procurar por LiveServer. É uma extensãozinha roxa, onde ele cria um servidor local para você testar o seu código HTML. Tá? Ou então pode abrir o arquivo diretamente na página, não tem problema nenhum. Ó, aqui não funcionou. Será que está fora? Não, nosso arquivo está aqui. Bora ver por que não funcionou. Fiquei olhando aqui, só fiz trocar isso aqui, recarreguei a página e aparentemente funcionou, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Cadê? Tá aqui, ó, funcionou. Percebe que os dados que tem aqui, ó, são os mesmos, tá? São os mesmos dados que tem no nosso banco de dados, tá? No nosso backend. É tanto que, olha só, se eu matar minha aplicação, se eu encerrar meus dados aqui, ó, minha disponibilização da API, ó, meu projeto não funciona mais, ó, tá bom? Por quê? Porque ele está capturando direto da minha API, direto do meu banco de dados. E aqui também ele não está mais funcionando, ó. Ele vai dar erro aqui, ó, não está mais, né? Então nosso código está fora. Então isso aqui garante que o nosso código está funcionando. Eu vou subir novamente minha aplicação. Minha API tá pronta, está disponível nesse endereço. Bora ver, ó, nossos dados estão funcionando. E aqui também, ó, tá? E aí para a gente fazer outro teste também, a gente pode inserir aqui dentro outra chave aqui, ó. Eu vou colocar aqui o ID 4, vou dizer que ele é uma casa, ele tem 750 mil, ele é tamanho grande, né? Uma casa grande, e tem 200 metros quadrados, tá? Ó, tô salvando, percebe que no momento que eu estou digitando, que eu estou salvando, ele já está disponibilizando esse código online. Então, quando eu faço isso, que eu atualizo, ele já está disponível. E aqui também, ó, ele já está disponibilizado aqui, tá bom? Então, dessa maneira, a gente consegue subir uma aplicação, né, seja ela em qualquer linguagem que for, criar uma API. Aqui, no caso, nós estamos simulando uma API, tá bom? A gente fez de uma maneira que ficou até longo o vídeo, ficou quase 20 minutos de vídeo. Mas eu acredito que esse processo principal aqui a gente conseguiu perceber, tá? Então, aqui vai ser aquele método get lá, eu vou até comentar aqui novamente. Aqui vai ser o método get, tá? Para capturar. Aqui vai ser o método responsável por exibir os dados na tela. Exibir os dados no HTML, tá bom? E aqui vai ser para carregar a função. Carregar inicialmente a função. Beleza? Porque sem isso aqui nosso código não funciona, tá bom? A nossa função é chamada no momento em que nossa página é carregada. Então aí ele faz o método get, ele consulta os dados ali na nossa API,
captura o nosso elemento do HTML, a lista, cria um item de lista, escreve na lista e depois adiciona a árvore do HTML, tá bom? Podemos dizer assim. E aí o tratamento de erro que nós poderíamos colocar seria algo mais ou menos assim, ó. A gente poderia colocar aqui um try catch, tá bom? O que esse try catch faria pra gente? Opa. Esse try catch poderia ser executado em caso de erro aqui, ó. Aqui, ó. Eu poderia colocar aqui o erro e exibir aqui na tela. Console.erro, né? Posso colocar aqui uma mensagem. Ocorreu um erro ao tentar conectar na API, tá bom? E aqui eu posso imprimir o erro, tá? Isso aqui já seria um tratamento de erro simples, tá bom? Mas já seria. E como a gente poderia testar? Se eu vim aqui e trocar o meu endereço da minha rota que eu vou consultar, da minha API, ó, e subir aqui, ó. Cadê? Imprimiu aqui o erro. Ó, ele não exibiu, né? Ele não exibiu aqui, ó. Cadê? Aqui ele não exibiu. Tá, tudo bem. Que eu poderia colocar um alert, por exemplo. Tá bom? E aí exibiria aqui, né? Se a ideia é trabalhar com o front-end aqui, ó. Mas percebe que ele não exibiu nada, né? Porque minha rota tá errada. Se eu alterar aqui, ele já exibe no mesmo instante. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender alguma coisa ali de como que funciona esse processo, né? De construir aqui no caso, simular uma API e construir uma aplicação para fazer essa consulta de dados e exibir na tela, tá bom? Num outro momento, o que dá para a gente fazer com esse código também? A gente pode criar um método de post, né? Para a gente inserir dados dentro de uma API. Em vez da gente inserir por aqui, ó, a gente pode criar um formulário lá na tela do HTML e enviar esse cadastro, esse novo registro, por meio de uma requisição post, tá bom? Fica aí como desafio e também fica deixei para um outro vídeo aí, para uma próxima oportunidade, tá bom? Se esse vídeo te serviu aí, diz aí pra gente aí o que tu achou, se tu achou fácil, se tu achou difícil, se tu conseguiu reproduzir isso, ou mesmo se tu conseguiu utilizar até o ChatGPT para fazer todo esse código aí, beleza? Valeu, galera, até mais!